Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius e eu sou médico psiquiatra. E no episódio de hoje eu vou falar sobre intervenções. E vou começar explicando o que são intervenções. Intervenções para o alcoolista, da família para o alcoolista. Intervenções é um tipo de modalidade de abordagem ao alcoolista muito mais utilizado nos Estados Unidos, né? Até antigamente. Hoje em dia já não é tão comum. Mas talvez você já tenha ouvido falar nisso naqueles seriados americanos em que mostra a família toda se reunindo, uma grande reunião familiar, em que os familiares confrontam o alcoolista ou o dependente químico com aquela realidade. Daí vai lá, o filho vai lá e chora e fala que o pai tá fazendo ele sofrer, a esposa também manda uma carta emocionada para ele, então todos os familiares se reúnem, cada um junta uma série de informações ou histórias para falar sobre como a coisa está ruim para o alcoolista, como o comportamento dele precisa mudar urgentemente. Então é organizada uma reunião familiar, muitas vezes sem o conhecimento do alcoolista, porque a família vai vendo que o alcoolista não se motiva a parar de beber, está vendo que o alcoolista não mostra consciência, está vendo que as coisas estão piorando cada vez mais ao longo do tempo. Então um profissional, geralmente nos Estados Unidos é um conselheiro, né, o counselor, que no Brasil não tem bem uma definição exata para o que é isso, é uma coisa entre um coach e um psicólogo, é uma pessoa que não é bem um psicólogo, mas é um assistente, um técnico, em geral, né, mas pode ser um psicólogo, vai lá e aplica essa modalidade de intervenção. Ele organiza a família para encontrar o alcoolista em casa em algum momento e dar uma prensa nele, como se fosse aquele momento de choque, né, um choque de realidade. Querendo o que com isso? Querendo que esse choque de realidade, essa confrontação da família, com a realidade da família para o alcoolista, isso vá conscientizá-lo, isso vá gerar uma pressão nele, em ter vontade, daí essa pressão levar ele para um tratamento. Em geral, internação, tá? Em geral, nos Estados Unidos, é internação. Eles fazem uma intervenção buscando que a pessoa aceite um tratamento. E às vezes tem uma ameaça junto ou não, do tipo assim, olha, se você não aceitar tratamento, nós vamos botar você na rua, ou às vezes tem ameaça, às vezes não. Isso é uma intervenção, é uma modalidade técnica que era usada para motivar, para fazer alcoolistas resistentes a tratamento, a buscarem tratamento para parar de beber. No Brasil não pegou tanto essa questão, não é comum, eu nunca ouvi falar de algum centro brasileiro que trabalhasse baseado em intervenções. Essas intervenções nasceram no Johnson's Institute, nos Estados Unidos, e elas se baseiam em uma organização dessas intervenções, essas reuniões familiares. Por que não se fala tanto nisso no Brasil? Isso é um problema ou não? Porque no Brasil a coisa talvez tenha chegado um pouco mais digerida, né? O berço dos tratamentos para alcoolismo e da dependência química em geral, tudo começou com o alcoolismo, né? Das pesquisas científicas, do que funciona, o que não funciona, como lidar com esse problema, entendendo que o alcoolismo é um problema de saúde. Então o pessoal lá nos Estados Unidos começou a se dedicar a fazer tudo o que podiam e tentar várias modalidades diferentes para ver o que funciona e o que não funciona. Talvez a gente teve a sorte de pegar no Brasil um pouco mais digerida a coisa, porque tá certo, o alcoolista tá lá, tá bebendo, porque olha só o cenário, tá? Dá para entender por que isso durou um tempo. O pessoal achava que quando o alcoolista estava lá, cada vez pior, e a família fazia uma intervenção dessas, os alcoolistas, alguns deles, buscavam tratamento. Então isso deixava todo mundo muito contente, porque muita gente até hoje acredita que, de uma forma muito superficial, os sinais de melhora do alcoolista. Por exemplo, o alcoolista internou. Que alívio, agora a nossa vida está resolvida. Mas não é bem assim, né? Existe hoje ainda, porque as taxas de... Tá, deixa eu organizar meu pensamento. As taxas, esses alcoolistas que buscam tratamentos, ou até internações, mais motivados por pressão externa, mais motivados por essas intervenções, essas confrontações, eles até buscam um pouco mais de tratamento do que se não fizesse nada. Mas eles abandonam muito mais tratamento também. Então,
ao longo do tempo, no longo prazo, porque a gente não quer que a pessoa pare de beber por um mês, né? Você que ama o alcoolista, você quer que ele pare de beber só por um mês? Você ia ficar feliz só por um mês? Se ele voltasse até pior depois? Era o que acontecia, é o que acontece. É o que as pesquisas, inclusive, mostram que acontece quando você busca fazer o tratamento baseado na confrontação. E eu vou discorrer hoje um pouco sobre como as pessoas tendem a ter um raciocínio intuitivo que levam as pessoas a pensar que isso é interessante. Né? Você talvez já tenha sentido vontade de vomitar milhares de argumentos para o alcoolista, do porquê que você sofre com o alcoolismo dele, do porquê que é melhor que ele pare de beber, de quanto as coisas estão ruins, e talvez apresentar esses dados para o alcoolista seja o que você, talvez seja a vontade que você tenha, seja apresentar esses dados para o alcoolista, para ver se dessa forma ele se conscientiza. Só que vai ser uma pressão, né? Quando a coisa é uma pressão externa, tende a não funcionar tão bem. E a gente até hoje sofre ainda no Brasil e no mundo, tá? Não é só do Brasil. O Brasil não está menor do que o resto. O Brasil não está tão longe do resto do mundo. A maior parte dos tratamentos do mundo hoje são feitos de uma forma errada. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê e você tira a sua conclusão, tá? A maioria dos tratamentos, tá? Isso é um fato. Eles são feitos para pessoas que já estão prontas para parar de beber. Eles assumem, então, os tratamentos em geral, eles assumem que quem chega para tratamento já decidiu que ficar sóbrio é a decisão mais atraente. Então, os profissionais assumem que o paciente chega querendo ficar sóbrio e que o caminho seja só ensinar essa pessoa como ficar sóbrio. Fácil, moleza. Então vai chegar o alcoolista lá, ó, chegou em tratamento? Ah, essa pessoa está motivada a parar de beber. Isso é a maior bobagem que existe. Isso é a maior bobagem que existe. Por quê? Se fosse verdade que os alcoolistas chegam prontos para tratamento, quando eles chegam em tratamento eles já decidiram parar de beber, as taxas de sucesso seriam muito mais altas do que são. Sabe qual é a verdade? A realidade, de fato. Pegar pesquisa científica. A maior parte dos alcoolistas não busca tratamento a vida toda. Não busca. A maior parte não chega a ter um tratamento ao longo da vida toda. E os que buscam, a maioria deles abandona após algumas poucas sessões. Né? Poucas sessões. E por que que isso acontece? Por que isso acontece? Eu fico impressionado, porque eu não sei qual experiência você tem com o ambiente de tratamento, mas não é difícil perceber o porquê que isso acontece. A lógica do sistema está errada, a lógica do pensamento sobre como o alcoolista deve ser tratado para ele parar de beber está errada. Está errada. E as pesquisas mostram isso também. Não vou teorizar muito em cima disso, mas o que dá claro é isso. Por quê? O que acontece? A motivação para o alcoolista chegar para o tratamento, em geral, ela é externa. Para muitos deles, né? Não é todos, mas para muitas pessoas, ela é externa. É a ameaça da esposa que ia divorciar dele se ele não buscasse tratamento, é uma pressão judicial para não perder guarda de filho, ou do chefe para não perder o emprego. E acaba que, no fim das contas, o ambiente social, a família, o trabalho, o governo, eles param por aí. Eles colocam uma pressão absurda, colocam essa pressão absurda e jogam tudo para o tratamento. Aí o tratamento pega o problema, assumindo que a pessoa chegou querendo parar de beber, o que é uma bobagem, o que não é nem necessário, começa a tratar a pessoa como se ela já quisesse parar de beber. Aí ela chega, não se sente compreendida, ela chega, os assuntos abordados não são de interesse dela, por natureza, pelos estágios da mudança, porque ela não está preparada ainda, ela ainda não reconhece os motivos, as vantagens de permanecer sóbrio. No tratamento não se fala nisso. No tratamento, às vezes, fica um mito, fica um terror de ouvir o paciente falar sobre o lado bom de beber. Parece que existe uma fobia de falar com o alcoolista sobre a ambivalência dele, sobre a dúvida dele, sobre ele estar ainda dividido em relação a parar de beber ou não. E sempre que a gente tem uma pessoa dividida em relação a mudar ou não um comportamento, quanto mais a gente conversar com ela sobre isso, mais ela vai ter a chance de pensar sobre isso e maior a chance vai ser dela mudar. Mas isso não acontece em geral. O que acontece em geral, a pessoa chega em tratamento, aí oferece que ela pare de beber. Olha, você tem que parar de beber. E não fala, não passa um tempo suficiente
motivando o alcoolista, na maior parte das vezes. E daí tem gente que já percebeu que tem coisa errada, percebeu que essa modalidade de tratamento não funciona tão bem. E aí começa uma outra bagunça, para o outro lado, que é o quê? É achar que, então a solução é redução de danos, a solução então é fazer essa pessoa beber menos e falar para ela que está tudo bem beber menos, que é melhor do que nada. Que terror, não é mesmo? Aí o que vai acontecer? O alcoolismo é uma doença que tem altos e baixos, é uma doença em que a pessoa tem, quase todo alcoolista, ele consegue controlar o consumo dele, pela história natural do alcoolismo, durante um tempo. Então você colocar como uma redução de danos, a pessoa tentar beber controlado, é uma bobagem. É uma bobagem. A gente nunca pode, eu não acredito que assumir isso como ponto final da história vai ajudar alguém. E onde é que está a solução para isso? Onde é que está a solução, Vitor? Então você está só criticando tudo o que está acontecendo, a forma com a qual o mundo está lidando com o alcoolismo? E eu não estou criticando baseado em nada, estou criticando baseado em experiência e estudo. Tem pesquisa, só digitar. Você vai encontrar uma série de pesquisas falando sobre o que funciona ou não. Pesquisas sérias, mostrando o que funciona e o que não funciona para o alcoolismo. Mas por alguma razão elas são ignoradas. Então o que funciona para o alcoolismo? O que é interessante? Qual é o caminho mais interessante a gente buscar para que o alcoolista pare de beber, não só a curto prazo, não só a gente enxugar gelo, a gente conseguir essa pessoa querendo parar de beber? É entender o caminho da motivação de uma pessoa, é entender a forma de motivar essa pessoa ao longo do tempo. Porque, às vezes, conquistar o interesse do alcoolista na sobriedade, em geral, é um processo. É um processo. É tipo ter um filho, tá? Uma analogia que me surgiu agora, tá? Que pode ser um pouco boba, mas só para você entender o raciocínio. Às vezes é como ter um filho. O alcoolista está num estágio de mudança, às vezes, de não querer parar de beber, de não ter consciência. E você precisa preparar o terreno, preparar o cenário, vamos dizer, uma gestação que vai acontecer. E você vai mês após mês cuidando dessa gestação, lidando com cada mês da gestação de uma determinada forma. Você não vai tratar todo mundo igual, você vai tratar conforme aquele estágio evolutivo, tem uma estratégia de abordagem diferente. E daí você vai abordando a pessoa estando onde ela está, ajudando ela a subir um degrau por vez. E daí quando você vê, está uma criança nascendo. Quando você vê, essa criança cresceu. Quando você vê, um adulto responsável. Você querer acelerar esse processo, muitas vezes, forçando a pessoa a admitir de uma hora para outra, faz o quê? Um parto prematuro. O que acontece com um parto prematuro? Morre. Porque a pessoa precisa de tempo, às vezes, para amadurecer certas coisas. E daí vai chegar algumas pessoas, eu já estou imaginando, tá? Que vão pensar o seguinte: Vitor, mas eu não posso ter essa paciência porque estão acontecendo coisas na minha vida inaceitáveis. O alcoolista que eu amo, ele age de uma forma que eu não posso ter paciência. É intolerável o que está acontecendo entre nós. É intolerável o comportamento dele. Ok. Tá? Só que é o seguinte, claro que existem maneiras de o alcoolista se comportar, existem fases do alcoolismo que podem ser dramáticas. E talvez você precise fazer algum tratamento contra a vontade do alcoolista. Talvez você precise. Às vezes, numa gestação que a pessoa está evoluindo bem, pode acontecer alguma coisa e a pessoa precisar não poder fazer um parto normal, ter que fazer uma cesariana, por exemplo. Isso não desqualifica o processo todo. Só que ainda assim, a gente consegue fazer uma cesariana numa data um pouco mais preparada, uma data um pouco mais organizada. A gente pode se organizar para fazer essa cesariana, muitas vezes, de uma forma que vai evitar os danos para esse bebê que vai nascer. Você está dando para entender a analogia? Entende o que eu quero dizer? O alcoolista, não é que ele nunca possa ser internado contra a vontade dele. Não é que nunca a família possa... Só que assim, precisa ficar muito claro. Se você vai internar o alcoolista à força, e existem... Eu vou até falar um pouco, tá? Esclarecer um pouco isso. Situações em que pode ser necessário você internar o alcoolista contra a força. Contra a força não, contra a vontade dele. Internar o alcoolista à força, né? O nome disso é internação involuntária. Você não vai chegar e vai falar para o alcoolista para conscientizar ele, porque não faz nem sentido fazer isso se for internar ele involuntariamente. A indicação de internação contra a vontade de qualquer ser humano, em qualquer circunstância, passa por um fator. Porque pensa só o seguinte, por que vão ignorar a vontade de um ser humano adulto
em relação à decisão que ele tem sobre como ele vai lidar com a vida dele. Por que isso seria ignorado? E é ignorado e às vezes é necessário. Quando é ignorado? Quando essa pessoa não consegue pensar. Quando essa pessoa já está com raciocínio temporariamente, ou até permanentemente, mas em geral temporariamente, afetado demais pelo consumo do álcool. A pessoa está muito intoxicada. Então, ó, a pessoa começou assim, ó, não toma banho faz tempo, olha, tá numa situação deplorável. Você não vai ficar vendo a pessoa morrer na sua frente. Não vai fazer isso. Aí você vai tomar atitudes para impedir essa pessoa de se matar naquele momento. Urgente, emergencial, ok. Isso é muito diferente de você chegar, reunir a família toda e enfiar o dedo na cara do alcoolista e dizer que ele é uma pessoa que está errada e dizer que ele não sabe viver a vida dele. Porque o mecanismo de... Porque o que faz a motivação acontecer? Tá, já tem alguns vídeos que eu falei sobre isso. Tá, de acordo com a maior parte das pesquisas, e a lógica, pensa bem nessa lógica. Você vai entender muito bem isso. Se você pensar na lógica, tá? Não pega só essa informação, pensa na lógica disso. A pessoa, em geral, os seres humanos têm a intenção, eles têm o potencial de tomarem boas decisões para si, em relação à sua saúde, em relação à sua vida em geral. Se elas tiverem satisfeitas 3 necessidades humanas, emocionais, sentimentais, psicológicas, básicas. 3 necessidades humanas básicas. É a partir da satisfação dessas 3 necessidades que um ser humano se motiva internamente. Que é a necessidade de autonomia. Autonomia é a sensação de que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade. Sempre que algum fator, algum agente externo, alguma pessoa, alguma outra circunstância, faz a pessoa achar que não é ela que está decidindo agir dessa forma, nós teremos um comprometimento na motivação interna dessa pessoa para mudar o comportamento dela. Isso às vezes pode ser necessário. A sociedade, por exemplo, colocar multa para quem bebe e dirige, ela tira a motivação do alcoolista, ok. Mas isso pode ser necessário porque a gente está a serviço de um valor maior, protegendo a sociedade, não o indivíduo. Né? Então, a autonomia é uma necessidade que precisa ser satisfeita para que a pessoa aumente a motivação interna. Outra necessidade importante, a sensação de competência. A crença na própria capacidade. Você joga na loteria? Você joga na Mega Sena? Joga ou não joga? Eu não jogo. Mas agora, Vitor, você gostaria de ganhar o prêmio? Eu adoraria ganhar na loteria. Mas eu não jogo, porque eu não acho que eu vou conseguir ganhar. Então, nós tendemos a não nos engajar em comportamentos para os quais nós não nos sentimos capazes. Então, a segunda coisa quando você chega confrontando o alcoolista, como as intervenções sugerem, você quer motivar ele através de quê? Através da vergonha, do medo e da culpa. Vergonha, medo e culpa. Né? Por que o alcoolista, depois de uma intervenção familiar, em que a família chega e começa a apontar o dedo para ele e dizer por que ele tem que mudar? Ele vai mudar, o start da mudança vai ser vergonha, medo e culpa. Ou 1, ou 2, ou os 3. E daí, isso já vai matando a autonomia. Isso já vai matando a sensação de competência. E isso já vai matando a terceira necessidade humana necessária, fundamental para ter motivação intrínseca de mudar. Que é a necessidade de ligação social. A necessidade de fazer parte de um grupo de pessoas que aceita e com a qual você se identifica, com a qual você tem uma ligação social. São as 3 necessidades humanas básicas. Autonomia, competência, ligação social. O nome disso é teoria da autodeterminação. Tá? Se tiver algum psicólogo assistindo, ou psiquiatra. Mas vocês, quem não precisa decorar isso, tá? É a teoria hoje, uma das mais aceitas para mudar. Pode digitar aí se você quiser pesquisar. Fala, Vitor, isso aí que você está falando, você inventou? Eu poderia ter inventado, mas eu não inventei não. Mas qualquer um que observa o comportamento humano é capaz de deduzir isso. O pessoal, grandes pesquisadores foram capazes de mapear isso, escrever, facilita a nossa vida, não é mesmo? Obrigado a eles. Mas a gente consegue perceber fácil
quando a gente olha a modalidade, a forma com a qual as pessoas lidam com o alcoolista, o porquê que ele não quer parar de beber? Porque a gente está assassinando dia após dia esses 3 fatores fundamentais. Ele chega em tratamento, começam a jogar o dedo na cara dele, cria uma pressão, não sei se você já foi, vai no ambiente de tratamento, vai ter 2 tipos, tá? Não quero generalizar, mas é muito comum, tá? É muito comum, não são todos, é claro que não são todos, mas é muito comum. Existe uma pressão muito grande do grupo, a pessoa chega em tratamento, ela já está esperando que vão querer que ela diga que ela quer parar de beber. Ela já vai se sentir envergonhada e falar sobre a vontade que ela tem de continuar bebendo de repente. E por não poder falar nisso, por não poder soltar para fora esse sentimento de estar sendo obrigado, que ele cresce. Ele cresce. E a motivação para mudar morre. Dia após dia, nesse tipo de interação. Dia após dia, interação após interação. Aí a família está mandando o cara para o tratamento porque diz que ele é uma porcaria de pessoa. Claro que não é com essas palavras, mas é como a pessoa se sente. Aí vai no tratamento, aquela pressão, ele não se sente enquadrado, pá, se sente encurralado, se sente forçado, porque ainda não viu os benefícios de parar de beber. E o tratamento não ajudou ele a ver os benefícios de parar de beber. O tratamento estava muito preocupado em ensinar ele como parar de beber. Se você for olhar na minha história, quando eu fiz o vídeo no YouTube, na minha história, quando eu comecei a aprender a tratar a dependência química e o alcoolismo, também era o meu raciocínio. Também era o meu raciocínio. Eu estou aqui para ensinar essa pessoa a parar de beber. Bobagem. Bobagem enorme. Só pensar um pouco. Então isso falta ainda nos ambientes de tratamento. Então quando você vai, faz todo aquele sacrifício para internar o seu familiar contra a vontade, não acha que agora vai começar a ser um mar de rosas. Não vai não, minha amiga. Não vai não, meu amigo. Você precisa aprender a lidar com o alcoolista. Para quê? Para quê? Porque se a família for, e é capaz, e é possível ensinar a família a lidar com o alcoolista. É possível fazer isso. Tem muita pesquisa que fala disso. Por alguma razão elas são ignoradas, mas é brutal o que elas mostram em relação à diferença de taxas de procura de tratamento, a diferença entre taxas de alcoolistas que realmente se dedicam a longo prazo a parar de beber. Porque o que a família é capaz de fazer? De uma forma que ninguém mais consegue, de uma forma que o tratamento não é capaz, de uma forma que ninguém mais é capaz, a não ser a família, as pessoas que convivem diretamente com o alcoolista. Ajudar o alcoolista a perceber os benefícios de um tratamento. Ajudar ele a perceber. Ajudar ele a ficar pronto e aberto a mudar. Vitor, mas é muito difícil. Difícil, sabe o que é difícil? Aí você vai ter que calcular o que é mais difícil para você. Aprender algo que tem alguém te ensinando até de graça aqui, ó, na segunda-feira à noite, te mastigando tudinho para você, te dando a oportunidade, semana após semana, de te ajudar a entender isso. Se isso é mais difícil do que ver essa pessoa que você ama, ano após ano, piorando. Ano após ano, com comportamento pior, com a mentalidade pior, é ver essa pessoa que você ama a cada dia mais perto de um fim terrível e dramático. Aí você vai dizer para você, essa pergunta você tem que fazer para você. O que é mais difícil para você? Qual tipo de vida você prefere? E agora, deixa eu falar uma coisa. Olha só, fizeram uma pesquisa, tá? Em 1999, olha só que interessante essa pesquisa. O NIAAA, o National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, é o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo. Em 1999, hein? Olha só, 21 anos. E pegou 130 famílias que estavam sofrendo por conta de alcoolismo de um de seus membros. 130 famílias. Pegaram e selecionaram essas 130 famílias em 3 grupos. Primeiro grupo, vamos levar as famílias ao Al-Anon, ou amor exigente. Vamos ensinar para esses familiares a incentivar que o alcoolista participe dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Vamos ensinar esses familiares sobre negação, sobre desligamento emocional e codependência. Primeiro grupo. Segundo grupo, vamos fazer intervenções do Johnson Institute.
em que os familiares fazem essa reunião familiar, em que todos confrontam o alcoolista, na esperança de que nesse confronto, naquele dia, ele aceite um tratamento formal. Segundo grupo. Terceiro grupo. Começaram a ensinar os familiares através da ciência, da psicologia comportamental, de abordagens já validadas sobre como lidar com o alcoolista, e ao mesmo tempo em que ensinavam os familiares, no trajeto, durante essa trajetória, de fazer o alcoolista se conscientizar e parar de beber, de uma forma certa, cuidassem das próprias necessidades. Né? O que eu falo para vocês. Tá? Pequenas variações do que eu falo para vocês. Quer saber o resultado? O que deu? Essas 130 famílias. Em 1999, primeiro dado que eles coletaram, quantos alcoolistas buscaram tratamento de verdade? Quantos alcoolistas desses resistentes, as famílias frustradas, chateadas, sofrendo há anos com o alcoolismo de um de seus membros? Primeiro grupo, Al-Anon, amor exigente. Quantos alcoolistas buscaram tratamento? Pouco mais de 1 a cada 10. 1 a cada 10. Quer dizer o quê? Quase 9 a cada 10 não buscou tratamento. E essas intervenções, que é o tema da live de hoje, quantos buscaram tratamento? Em torno de 3 a cada 10. Opa, parece melhor, né? Parece melhor, é 3 vezes mais. Parece melhor, parece. Né? Agora vocês já estão sabendo que eu expliquei algumas coisas. Um pouquinho mais vai para o tratamento. Baseado em quê? Medo, vergonha e culpa. E agora o terceiro grupo de familiares que ensinaram essas estratégias, ensinaram como fazer baseado em ciência. 7 a cada 10 alcoolistas buscaram tratamento. 7 a cada 10. E a maior parte deles em 4 sessões com os familiares. Anos de alcoolismo sendo mudados em semanas. Não é mágica, não é magia, não é milagre. Eu estou trazendo aqui para vocês um estudo científico de 1999, de uma das maiores entidades do mundo sobre tratamento para abuso de álcool e alcoolismo. Há 21 anos atrás falando isso aqui. 21 anos atrás. E daí outros fatores. Tá, Vitor, mas o que eu não estou nem aí para o meu familiar. Vamos supor que seja o caso, tá? Eu quero saber, Vitor, dessas 3 alternativas, qual é a melhor para mim, familiar, para eu me sentir melhor? Mediram isso também. Mediram níveis de depressão, mediram raiva, conflitos familiares e a felicidade geral no relacionamento familiar. E quer saber? Não foi possível comparar qual era vantajoso, qual era mais vantajoso dos 3. Mas conseguiram ver que nos 3, a família teve melhora nesses níveis. Os 3. Então, o familiar, qualquer coisa que o familiar faça, qualquer ajuda que o familiar receba de alguém, é melhor do que nenhuma. É melhor. Quanto é melhor, ainda faltam dados para a gente poder esclarecer quanto melhor é, ou enfim, quando você vai medir níveis de depressão, níveis de raiva, a tabela é uma coisa muito mecânica. Né? Eu já participei de várias pesquisas científicas, e eu não sei se você sabe, mas eles pegam uma tabela lá que marca assim, ó, tá, de 0 a 10, quão feliz você estava nas últimas 2 semanas? Ah, eu estava, sei lá, 6. Isso é difícil de capturar, né? Porque o bem-estar e a qualidade de vida é difícil de capturar numa pesquisa científica. Mas o que aparece é que sim, qualquer coisa que o familiar faça vai deixar ele um pouco melhor do que não fazer nada. Ficar só olhando ou tentando ajudar o alcoolista baseado apenas e exclusivamente no bom senso. Porque às vezes o bom senso pode sim ensinar. Você lidando com o alcoolista depois de 20 anos de relacionamento com ele, pode ser que você aprenda coisas nesses 20 anos. O problema é que se você levar 20 anos para aprender a lidar com o alcoolismo de quem você ama, já pensou o tanto de tempo que você vai perder? Já pensou o tanto de coisas que poderiam ser evitadas se pudesse acelerar esse processo? Não é mesmo? E se existe, olha, isso existe. Não é uma coisa que não existe. Né? Porque coisas que não têm solução, que não têm caminhos, não tem muito que a gente precisa aceitar e conviver, mas não é o caso do alcoolismo. Não é o caso do alcoolismo. Então, olha só. Eu falei para vocês sobre essas intervenções familiares. Vitor, 3 a cada 10 buscaram tratamento.
Sabe quais as taxas de abandono quando a família busca que o alcoolista pare de beber só a partir da intervenção, só a partir do confronto? Sabe quais as taxas de abandono? 79%. É mais ou menos 8 a cada 10. É quase um milagre, não é mesmo? É quase um milagre. Mas isso significa o quê? Isso significa que a gente precisa ser inteligente. Quanto mais sofrimento, quanto mais ansiedade, quanto mais interesse você tem em que o alcoolista pare de beber, mais você precisa aprender como fazer isso. Porque senão você vai viver dando tiro curto. Tiro curto. Você vai lá, toma uma atitude, que porque assim, ó, a maior parte, tá, isso que eu nem falei, sobre as dificuldades, né, que existem nos familiares em confrontar o alcoolista. Dessa forma que as intervenções ensinam. De chegar e começar a falar tudo o que você sente para ele sobre as coisas que ele faz. Isso é muito intenso para a maior parte dos familiares. Muitos nem aceitam fazer isso. E sem falar nas tragédias que também acontecem com essas intervenções. Porque pensa só o seguinte, dia após dia, ano após ano, o relacionamento seu com o alcoolista deteriorando. Imagina a seguinte situação, a família vai ficando cada vez mais ressentida com o alcoolista, porque não sabe calcular bem os limites, porque vai tolerando coisas que não precisaria tolerar, porque não sabe agir de outra forma, e o relacionamento deteriorando, deteriorando, deteriorando. O alcoolista olha para você, e você olha para ele, e vocês são dois estranhos morando na mesma casa. Aí do nadaço, do nada, chega a família inteira, que mal estava dando bom dia para ele na semana passada, e começa a dizer que acha ele uma pessoa que está toda errada. Pode ter até razão em relação ao que vai falar para o alcoolista. Pode ser até verdade. Pode ser até justo do ponto de vista do familiar. Mas vem cá, é inteligente? O que você quer? Você quer desabafar com o alcoolista? Ou você quer resolver o teu problema? Pensa nisso. Quando você vai dar um conselho para o alcoolista. Você quer só desabafar? Porque daí o que acontece? Olha que doentio esse funcionamento. Porque você, eu entendo, você pode estar sofrendo, querendo que o alcoolista pare de beber o quanto antes. E daí você fica lá entalada, não fala nada durante um tempão. Aí de repente você desabafa. Vai lá e mete o sarrafo nele. Vai lá e fala um monte de verdades que você ficou guardando durante anos. O que vai acontecer? Você vai se sentir melhor na hora. Você colocou para fora. Mas a conta vai chegar. E ela vai chegar cara. O alcoolista vai até olhar, medo, vergonha e culpa, vamos agir nele. Ele vai tentar mudar baseado em medo, vergonha e culpa. A gente assassinou a autonomia, a gente assassinou a ligação social, a gente assassinou o senso de competência. Aí o alcoolista vai fazer igual a gente faz quando vai fazer competição de mergulho. Já fez isso? Quando eu era pequeno fazia isso, depois de adulto não fiz mais. Mas que você tenta colocar a cabeça embaixo da água e segurar o maior tempo que você puder. É assim que acontece quando você não nutre um relacionamento familiar positivo. É assim que acontece quando você não sabe lidar com o alcoolista e exige que ele pare de beber do nada, sem ter uma estratégia, sem ter um plano nenhum. Ele fica embaixo da água, segura o máximo que ele conseguir, e daí ele vai sair da água assim. Aí você vai reclamar, poxa, você está pior que antes, você ficou um mês sem beber e agora voltou pior que antes. E o cara deu o melhor dele. E o alcoolista fez o melhor que ele podia. Só que o que aconteceu? Ele fez essa mudança não baseado num bom relacionamento. Ele não fez essa mudança baseado em autonomia, em ligação social positiva, em bons exemplos familiares de como lidar com o conflito. Ele fez no osso, ele fez na carne, no sangue, baseado em medo, vergonha e culpa. E o que o medo, a vergonha e a culpa fazem com a nossa capacidade de raciocínio? Sequestram. Você, familiar, se estiver ajudando com pressa, com tensão, se você não estiver cuidando de si na jornada e estiver sempre alimentando sentimentos de medo, vergonha, culpa e raiva, você também não vai conseguir pensar direito. E daí vai continuar. Tiro curto, tiro curto. O que eu chamo de tiro curto? Inventei agora. O que eu estou chamando agora? Tiro curto. É você conseguir um pequeno avanço agora, se aliviar porque teve um pequeno avanço,
mas na verdade as coisas não estão avançando. É só a farinha do mesmo saco. É só a roda gigante girando sem sair do lugar. É só a rodinha do hamster rodando sem sair do lugar. É só você alimentando falsas esperanças. É só o alcoolista se sentindo pior do que ele já estava sentindo. Então esse é o preço que o alcoolista e que a família pagam quando não sabem como lidar com ele. Esse é o preço que a família paga. Começar a acreditar que a situação é sem saída, começar a achar que nunca isso vai melhorar, começar a querer parar de insistir em ajudar essa pessoa que ama e ver essa pessoa que ama morrer na frente dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Como se fosse normal. Como se fosse assim mesmo que tinha que ser. Por algo que é prevenível, evitável. Evitável. Só que a gente está chegando numa era em que o conhecimento está chegando às pessoas. E isso está mudando na vida de muitas famílias que se dedicam hoje a aprender como fazer o alcoolista parar de beber, que não aceitam, que não vão aceitar viver do jeito que estão vivendo hoje. Entendendo as coisas conforme as pessoas estão explicando para elas. Você é impotente perante o alcoolista que você ama. Você tem mais é que confrontar ele com a realidade porque ele está em negação. Pensa bem, você na pele do alcoolista. Quando a gente quer cobrar a empatia de alguém, qual a melhor forma? Mostrando empatia. Ah, Vitor, mas eu não sou capaz. Se você não é capaz, é só porque você hoje ainda não sabe de algo. É só porque falta você entender ainda alguma coisa. Isso vai te tornar capaz de atingir os seus objetivos, de conquistar aquilo que você quer no relacionamento com essa pessoa que você ama e na sua própria vida. Para você não precisar também chegar no ponto final para começar a fazer as coisas funcionarem. Certo, gente? Isso aí foi a live de hoje, foi o vídeo de hoje. Eu vou só finalizar para o YouTube, tá? Eu vou abrir umas perguntas. Pessoal do YouTube, se quiserem perguntar, perguntem aqui embaixo nos comentários, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações, tá? Isso é muito importante. Existem muitas famílias que precisam saber disso e você pode mudar a vida delas compartilhando esse tipo de conteúdo com elas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!